Eu vi uma publicação hoje que acabou me incomodando bastante. O cara ele estava simplesmente detonando um relógio e o argumento dele era mais ou menos parecido com isso. Não adianta ter uma boa construção, não adianta ter um bom cristal safira, não adianta ter um bom calibre NH35, uma pulseira 904L de aço inoxidável, ou seja, não adianta o relógio ele ter uma máquina confiável, uma Miyota, um NH35, se a marca não tem história e se ela não representa alguma coisa, então ela só copia relógios, então não vale nada. E eu fiquei pensando nisso. Será que ele está correto? Sejam muito bem-vindos, meu nome é Pedro Teles, eu sou o Panda dos Relógios e como você já bem sabe, este canal é um canal totalmente democrático, onde aqui nós falamos sobre a relojoaria em si, nós falamos sobre diversos termos, diversos assuntos, diversas polêmicas também, que remete tudo em questão de relógios. E se você é um amante de relógios, eu já vou convidando você a clicar a se inscrever no nosso canal, a ativar o sininho para você sempre receber conteúdos como esse, porque aqui não é simplesmente para nós falarmos sobre a qualidade dos relógios, ou qual que são os relógios custo-benefícios melhor para você, mas também para nós rebatermos e para nós falarmos sobre muitos termos, muitas doutrinas da alta relojoaria que tem muita gente fazendo hoje e que não tem nada a ver com a verdade. E como eu bem falei para vocês no início do vídeo, eu vi essa publicação deste rapaz, que ele detonando um Pagani Design, porque ele era uma cópia descarada da Rolex. E aí eu fiquei pensando em tudo aquilo. E o argumento nem foi esse, porque até eu entendo quando as pessoas elas acabam dizendo que não gostam de homages, né, de homages, de homenagens, de relógios que são muito inspirados em grandes relógios icônicos da alta relojoaria. Eu até entendo esse certo tipo de pessoa. O que eu não concordo quando você vem com um argumento dizendo que esses relógios não prestam, que não basta um relógio ter um calibre NH35, que é um calibre muito respeitado mundialmente, um vidro cristal safira de proteção, uma caixa com um aço 316L ou com uma pulseira muito bem construída de 904L, ou seja, uma pulseira que vai ter uma durabilidade muito boa, ou seja, não vale a pena, não adianta o relógio ter uma excelente construção se a marca dela não tem história. E eu fiquei pensando nesse argumento, e eu, de certa forma, em partes, eu tenho que concordar. E é algo muito importante para nós esclarecermos aqui, para você que está ouvindo e falando, iniciando, vendo, consumindo conteúdos, e eu consumo muito conteúdo sobre a relojoaria, eu consumo mesmo, eu sigo grandes influências, grandes pessoas, grandes relojoeiros, eu sigo grandes marcas também, porque eu amo, eu gosto da história da relojoaria e eu gosto muito desse mundo, é um hobby para mim. E partes desse argumento eu entendo. E assim, história de fato importa, a identidade importa, o design também importa, mas será que tudo isso nós não estamos transformando uma religião dentro da relojoaria? E muitos argumentos que eu uso, se você não for comprar uma Romage, compra um Oriente, compra um Tecnos, compra um Casio, porque e pelo menos essas marcas são baratas e têm história. E aí eu fiquei pensando, e é a pergunta que eu faço, será que o seu avô de fato comprou história? Ou será que a história veio depois disso? Hoje tem muita gente dizendo, eu gosto de Orient porque o meu avô gostava, eu gosto de Tecnos porque meu pai usava Tecnos, meu avô usava, minha avó usava Casio, e isso é maravilhoso de verdade, e eu entendo completamente essa história, essa memória afetiva, só que eu quero inverter essa lógica. Você já parou para pensar que talvez o teu avô não tenha comprado aquele relógio porque ele conhecia a história da marca? E talvez ele não tenha pesquisado, ou estaria pesquisando sobre calibre. Talvez ele nem soubesse quando aquela marca foi fundada. Talvez ele não estivesse preocupado com fóruns de discussão, com Instagram, com Facebook, YouTube, hype, valor de venda. Talvez ele simplesmente precisasse de um relógio. E aí ele foi lá, entrou numa loja e comprou. Ele entrou numa loja e viu um Orient legalzinho, bacana.
Talvez ele entrou numa loja e viu lá aquele Tecnos, simplesmente comprou. Talvez ele estava na feira, e aí, ele andando pela feira, ele viu aquele relógio, achou bonito, comprou. Viu simplesmente que aquele relógio cabia no orçamento dele, e foi lá e adquiriu aquele relógio. E eu tenho certeza que muitos que compraram Casio comprou por conta da resistência. E aquele relógio durou anos. Mas também pode ser que ele tenha comprado não imaginando que aquele relógio ia durar 20, 30, 40, 50 anos. Ele só queria um relógio para aquele momento. Para aquele exato momento. Cara, eu preciso de um relógio, eu vou comprar um relógio. E aí, ele usou aquele relógio. Ele casou com aquele relógio. Ele foi para o trabalho com aquele relógio. Ele passou por experiências com aquele relógio. Ele passou por dificuldades, por adversidades, por crises usando aquele relógio. Ele teve conquistas com aquele relógio. Ele envelheceu usando aquele relógio. E então, décadas depois, 30 anos, 40 anos depois, você pega aquele relógio e aí você fala: esse relógio era do meu avô. Percebeu? Ele não comprou a história. A história aconteceu no braço dele. E talvez esse seja um dos maiores erros quando nós. Talvez esse seja um dos maiores erros que cometemos quando nós falamos de relógio hoje. Nós achamos que o relógio precisa chegar até nós. Quando ele chega até nós, a gente precisa adquirir um relógio. Ele precisa ter 100 anos de história. E aí, eu só tenho valor, eu só dou valor àquele relógio se ele estiver carregado disso, com muita história, com muita conversa, com muita. Que eu encho a boca para poder falar. Mas talvez não. A história também começa hoje. E é isso que eu quero falar com você. E eu vou colocar uma marca aqui que vai irritar muitas pessoas. Pagani Design. Eu vou falar da Pagani porque foi exatamente esse vídeo desse moço falando sobre a Pagani Design, mas isso inclui Adis Diver, pode incluir Steel Diver, pode incluir Gorgeon, pode incluir, enfim, qualquer categoria chinês de romagem que você pode elencar por aí. Ah, mas a Pagani, vou pegar aqui a Pagani Design, porque foi o certo daquela conversa. Ah, mas a Pagani Design faz uma cópia descarada da Rolex. A Pagani copia a Omega. A Pagani copia isso, copia aquilo, e bababá, e blá blá blá. E calma, por favor, calma. A discussão sobre originalidade, ela é válida, sim. E eu também acho, eu também concordo que uma marca, ela precisa desenvolver uma identidade própria. Eu valorizo muito o design original, mas eu preciso te fazer uma outra pergunta. Se um cara ele tiver 500 reais, 600 reais, 700 reais, para comprar um relógio, e aí ele encontra aquele relógio e ele acha bonito, cristal de safira, movimento NH35 ou movimento Miyota que seja, uma construção decente, um relógio automático, ele compra, usa por uns 20 anos. Se ele, obviamente, se você trabalhar qualquer coisa, dura muitos anos, se você cuidar, se você trabalhar certinho, se você fazer as manutenções corretas. E aí ele compra, dura por uns 20 anos, faz manutenção, cuida perfeitamente do relógio. Aí o filho cresce vendo o pai usar aquele relógio. E aí você começa a pensar comigo, daqui a 30 anos esse pai morre. E aí o filho fica com esse relógio. Você acredita de verdade que a primeira coisa que esse filho vai pensar é que, poxa, meu pai não deixou para mim um relógio suíço. Essa empresa não tem 150 anos de história. É óbvio que não. Ele simplesmente vai olhar para aquele relógio e ele vai dizer: o meu pai usou esse relógio. E pronto. Acabou a história. É isso. E talvez o relógio que você despreza hoje seja justamente o relógio que a pessoa daqui a 20, 30 anos ela vai guardar simplesmente porque era seu. Talvez o seu neto nunca queira saber quanto que custou o seu relógio. Talvez ele nem vai saber o que é o NH35. Pode até ser que daqui a 30 anos vai existir outros modelos de calibre muito melhores. Mas quando ele perguntar para alguém por que ele guarda aquele Pagani velho dentro da caixa, ele vai responder, porque era do meu avô. E naquele momento, aquele relógio não vai estar mais no movimento, não vai estar mais no hype. Aquele relógio já não. Às vezes tem pouca gente que vai desconhecer. E o valor disso tudo não vai estar mais na marca. O valor não vai estar no design, na pulseira, no movimento. O valor vai estar em você.
E eu quero deixar uma coisa muito clara aqui. E eu não estou dizendo que tradição não importa, porque tem que ser muito bem explicado para um monte de fan-watch que vem comentar nos meus vídeos. Tradição importa, obviamente. A Rolex, ela tem uma história gigantesca e eu acho muito linda. Então, a tradição, ela importa. Omega tem história. Cara, Omega tem história, eu gosto muito. E antes que você fale, isso aqui é réplica, tá? Então, vou deixar claro e vou explicar isso. Então, Omega tem história. Rolex tem história. Patek Philippe, nossa, tem muita história. Assim como também Breguet tem história, que você não conhece. Vacheron Constantin tem história, e você só conhece as histórias dos hype que existe por aí. A IWC tem história, eu gosto muito, e ultimamente eu tenho estudado bastante sobre a IWC. Seiko tem história, Orient tem história, Tecnos, Cássio. Gente, e isso agrega sim valor para o produto. É óbvio. O problema é transformar a tradição em um certificado automático de qualidade, porque não é. E também transformar a falta de tradição em um certificado de que aquilo é uma porcaria também não faz sentido. Então talvez a pergunta não seja simples, talvez a pergunta a se fazer não seja simplesmente você perguntar, essa marca tem história? É perguntar o que esse relógio entrega pelo preço que ele custa. Tradição é um atributo, história é um atributo, prestígio é um atributo, mas nenhum deles deveria substituir a análise básica. O relógio é bom? É bem construído? Tem um movimento confiável? Entrega aquilo que ele promete? Cabe no seu bolso? Você gosta dele? Então pronto. Pronto. Talvez seja exatamente esse relógio que serve para você. Porque existe um negócio muito estranho que está acontecendo na relojoaria nos últimos tempos. A pessoa simplesmente não quer gostar do relógio dela. Ela quer provar que o relógio dela é melhor que o seu. Ela quer provar que fez a escolha correta. E para isso ela precisa dizer que você fez a escolha errada. Então começa as tribos, né? Você já viu por aí. Não, porque eu sou de Seiko. Cara, eu sou da Seiko. Eu sou da Orient, eu sou da Tecnos. Eu sou da Citizen, né? Eu sou, enfim, da Tudor, da Tiger Heuer, o cara da Rolex, o cara das microbrands, aí começa a surgir, aí começa a nichar um monte, aí você vê um monte de canal no YouTube, gente com perfil no Instagram, eu sou o cara da Rolex, eu sou o cara da Seiko, eu sou o cara das microbrands, eu sou o cara dos relógios chineses, eu sou o cara dos relógios originais, eu sou o cara... E aquilo... Ai, vocês estão percebendo meu desabafo, né? E aquilo que deveria ser um hobby começa a parecer torcida organizada. E isso é um mal do brasileiro, sabia? O brasileiro. Você pode pegar time de futebol. É a mesma coisa que acontece com torcida organizada de time de futebol. É a mesma coisa que acontece com torcida organizada de fanwatches. Gente, é relógio. O sujeito ele só quer saber a hora. Às vezes ele só quer um relógio bonito para combinar com a camisa. Isso aí eu fiz de propósito. Ó. Botei o meu Speedmaster com a NASA. Ele só quer um relógio para combinar com a roupa. E às vezes ele quer comprar só o seu primeiro automático para começar, porque ele nem sabe a diferença disso. Pode ser que às vezes ele quer uma peça que dure 10, 20 anos. Ele não está querendo entrar para uma sociedade secreta da alta relojoaria. Gostar de relógio, preste atenção nisso. Gostar de relógio não deveria exigir a declaração de imposto de renda. Você não precisa ter dinheiro para comprar um Tudor, um Tag Heuer, para mostrar que você gosta de relógio. Você não precisa ter dinheiro para um Longines, para um Omega. Você simplesmente pode gostar de relógios e comprar aquilo que cabe no seu bolso. E aí você percebe um movimento que está acontecendo no Brasil de pessoas comprando relógios em consórcios, pessoas comprando relógios consignados, pessoas comprando, parcelando, pagando o seu relógio sem recebê-lo para daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos eu conseguir ter aquele relógio. E aí a pessoa ela fica presa, que não pode comprar se não for para comprar um Rolex, um Omega, eu não compro. Eu não vou comprar um Seiko, eu não vou comprar um Citizen, um Orient que seja. E isso está afetando a mente das pessoas. E agora vem aqui uma parte muito importante, porque é agora que todo mundo mistura Homage
e falsificação são totalmente diferentes. Se existe um relógio que é extremamente parecido com Rolex, mas lá na sua marca ela está escrito Pagani Design, Saint Martin, Adis Diver, nós podemos até discutir falta de originalidade. Podemos até discutir se passou do limite da inspiração. Ok, isso é um debate e eu concordo plenamente. Mas existe um detalhe muito grande em você pegar um relógio, colocar uma marca, e do que você pegar um relógio e colocar Rolex. O exemplo clássico, tô te dando aqui. Esse aqui é uma réplica. Não é Omega, mas está escrito Omega Speedmaster, Cura Snoopy, o cronógrafo não é funcional, o foguetinho atrás não funciona, e aí nós estamos falando de falsificação, de réplica. E são discussões totalmente diferentes e você pode falar contra os dois. Você pode gostar de romagem, você pode odiar romagem, tudo bem. Agora, você não pode colocar tudo dentro do mesmo saco, porque isso é intelectualmente preguiçoso, meu querido. Você falar que romagem e falsificação é a mesma coisa, você está sendo um relativista moral. Eu consigo criticar um Pagani Design por fazer um produto muito similar, quase idêntico ao da Rolex. Agora, dizer que uma romagem é uma falsificação, aí é uma discussão totalmente diferente. Uma coisa é esse relógio parece demais com Rolex. E outra coisa é esse relógio estar dizendo que é um Rolex, quando não é. Entende que não é a mesma discussão? E aí talvez venha uma das frases que eu mais ouço e eu consumo, e quando eu falo, meu querido, que eu consumo conteúdo, eu consumo muito conteúdo. Um dos vídeos que mais estão dando views, engajamento no meu perfil do Instagram, é justamente vídeos que eu gosto de assistir. Eu quis compartilhar eles porque é um vídeo que eu gosto de assistir. Eu assisto isso no YouTube, eu vejo isso enfim, nas rolagens do meu feed, das minhas redes sociais, de vídeos de desmontando o relógio, cara. Aquilo ali é algo satisfatório muito, muito grande para mim. Então eu consumo muito conteúdo, eu vejo muitos especialistas, muitos influencers, muito conteúdo que gente que não tem nada a ver com relojaria, só tá fazendo os trem ali pra enganjar e ganhar dinheiro, enfim. Então eu ouço muito, e uma das frases que eu mais ouço é: se você não tem dinheiro para comprar um original, não compre. Peraí, mas quem decidiu isso? Quem estabeleceu essa regra? Às vezes o cara ele gosta do desenho, ele gosta do formato da caixa, ele gosta daquele bezel, ele gosta daquela pulseira, o mostrador, a cor do mostrador, mas ele nunca vai pagar 50 mil em um relógio, que não é a prioridade dele. Ele nunca vai conseguir pagar 150 mil, 200 mil, que não é a prioridade. E pode ser também que ele nem queira isso. E tá tudo certo. E talvez ele tenha outras prioridades: casa, família, emprego, empresa, filhos. E aí o relógio ele ocupa uma determinada posição na lista de prioridades dele. E aí ele quer gastar R$ 700, ele quer gastar R$ 1.000, ele quer gastar R$ 1.500. E acabou. Se existe um produto legítimo, vendido por outra marca, dentro do orçamento dele, e entrega tudo aquilo que ele procura, quem sou eu para dizer você não pode usar isso porque você não consegue comprar um original? Isso não é amor pela relojoaria. Em muitos casos, isso é apenas um elitismo disfarçado de purismo. E talvez eu pense assim por conta da minha história, por conta daquilo que aconteceu comigo. O meu primeiro relógio, ele foi um Casio F91W, mais conhecido, talvez o relógio, se eu não me engano, o relógio mais conhecido no mundo hoje. E aí meu pai comprou aquele relógio para mim, não foi porque ele tinha estudado a história da Casio. Ele não chegou falando: filho, vem aqui, deixa eu te explicar a história dessa marca. Apesar de que eu tenho, depois que eu fui descobrir, eu tenho uma identificação com o F90. Eu nem tenho um na minha coleção, só pra você ter ideia. Eu quero comprar agora no Dia dos Pais. Um F91W, porque eu fui descobrir que o ano de lançamento dele foi 1989 e foi o ano que eu nasci. Então por isso que talvez tenha uma identificação, não sei, né? Mas ele não sentou comigo e falou: deixa eu te falar a importância desse modelo, deixa eu te falar, filho, a importância dessa marca, deixa eu te falar o tanto que essa marca é a mais conceituada no mundo. Simplesmente a gente estava na feira. E ele passou, viu aquele relógio baratinho, eu queria um relógio, e ele foi lá e comprou. Só isso. Só isso. Eu não tive um pai relojoeiro. Eu não tive um pai que já tinha uma loja que vendia relógios. Assim, só pra você ter ideia, meu pai, ele não gosta nem de usar relógio.
Meu pai de criação, meu padrasto, né, que me criou desde quando eu nasci. Ele nem gosta de relógio, nem usa relógio. Mas olha que interessante. Eu lembro daquele relógio. Eu lembro daquele dia. Eu lembro daquela feira. E eu lembro de cada momento daquele dia. Então, aquele relógio ele ganhou um valor não por aquilo que estava na etiqueta dele, mas aquele simples gesto, ele criou uma memória que ficou. E eu estou falando isso porque nas últimas semanas foi uma enxurrada de publicações, de comentários sobre um lançamento da Tecnos, que eu achei muito bonito, que foi o Tecnos Skydiver, que foi uma remodelagem dos modelos clássicos da Tecnos. E aí tem toda aquela apresentação, aquela caixa bonita, e eu com uma inveja santa e sincera de muitos influenciadores que ganharam uma caixa dessa da Tecnos. Eu achei muito bonito. A caixa realmente muito bonita, uma construção do relógio muito boa, mas que custava R$ 5.000, talvez fora do padrão de muita gente que lá atrás, no início da marca da Tecnos, às vezes não conseguia comprar um relógio desse e custava muito mais barato. Mas por conta desse relançamento, de uma construção muito boa, um calibre muito bom, se eu não me engano era o Celita, né? E assim, cara, muito caro, mas foi uma enxurrada de pessoas comentando e recebendo essa caixa da Tecnos e fazendo comentários. Nossa, mas como isso lembra? Eu lembro que o meu avô usava, eu lembro que meu pai usava. Eu acho muito interessante sobre esses relançamentos. Modelos clássicos da Orient. E hoje você percebeu que ultimamente estão tendo muitos lançamentos não de remodelagem, mas de relançamentos de modelos icônicos da Orient, da Seiko, da Citizen, da Casio. Cara, eu gosto disso, eu acho muito legal. Porque aquilo toca a memória. A pessoa vê e fala: cara, meu pai tinha um parecido, meu avô tinha um parecido, meu tio, minha mãe. E ótimo, cara, e perfeito. Só que eu quero que você perceba algo. E aqui vai um ponto muito importante. O relógio, ele só se tornou especial porque alguém viveu uma história usando ele. Então, por que nós negamos a geração atual o direito de começar a própria história com os relógios que ele consegue comprar hoje? Talvez a nostalgia de 2055 esteja sendo comprada agora. Talvez o relógio que o seu filho esteja procurando na internet daqui a 30 anos, desesperadamente procurando em todos os sites, aquele relógio daqui a 30 anos seja um modelo simples e barato que você compra hoje. Não porque ele ficou caro, mas porque você não está mais lá. Talvez a nostalgia de 2055 esteja sendo comprada hoje. O relógio, que hoje custa R$ 500, que ninguém dá valor, fica detonando, que ninguém respeita, pode ser o relógio que daqui a 30 anos o seu filho vai estar procurando na internet, porque era o relógio que o pai dele usava. Isso muda completamente a perspectiva. Se você tem um Patek Philippe para poder dar para o seu filho, ótimo. Se você pode comprar hoje um Vacheron Constantin e deixar de legado para os seus filhos, cara, maravilhoso. Parabéns. Imagine um Aldemar Piguet, mas não é a realidade da maioria das pessoas. Para muita gente, até um Seiko parece um investimento importante. É um investimento importante. Para mim, eu digo para mim, eu não tenho condições de comprar um Seiko hoje. De 1.500, 2.000, 2.500, R$ 3.000, eu não dou conta. Hoje, na minha condição, eu não dou conta. Para outro, o primeiro automático pode ser um Oriente, para outro vai ser um Tecnos, vai ser um Casio, pode ser o Pagani, pode ser qualquer relógio de marca chinesa que hoje está totalmente aberto. Nós conseguimos comprar bons relógios com bons calibres e importá-los, não querendo menosprezar as brands brasileiras, Tecnos, Orient. Cara, parabéns, eles estão fazendo algo que é impossível, porque você construir um relógio no Brasil é totalmente difícil. Impostos muito caros, o material é muito caro para importação, é por isso que é muito fácil você comprar relógio lá fora, sendo que os que estão lutando aqui dentro para poder fazer um relógio custo-benefício para a população, às vezes luta, cara, e eu não tô menosprezando isso dele. Mas eu também não posso menosprezar uma pessoa que tem condições de comprar um Pagani com uma excelente qualidade, em detrimento de um apoio às brands brasileiras, sabe? Entenda uma coisa, não importa o valor do relógio que você tá pagando hoje, porque talvez o maior valor desse relógio que você está comprando hoje, talvez ainda nem exista. Ele vai ser construído nos próximos 20 anos. Então eu quero deixar uma coisa
muito clara. Eu não estou aqui defendendo que todas as marcas são iguais, porque não são. Eu não estou dizendo que tradição não vale nada, porque vale. Eu não estou dizendo que acabamento não importa. Importa. Eu não estou aqui defendendo que design original não importa, porque é óbvio que também importa. Eu estou querendo dizer de uma vez por todas, e eu nem sei se esse vídeo vai enganjar, nem sei se esse vídeo vai chegar, mas para todas as pessoas que tiveram a oportunidade de assistir, a única coisa que eu tô querendo dizer é: pare de transformar gosto pessoal em uma lei universal. Se você gosta de Orient, usa Orient. Se você gosta de Tecnos, usa Tecnos. Séculos, usa Mondane. Parabéns, Séculos e Mondane tem feito uns relógios muito bonitos também, ultimamente. Se você gosta disso, ótimo, use Casio. Use Casio. Comprou uma microbrand, Adisdiver, Pagani, enfim, Steel Diver, tem outras aí que... Timex, cara, olha pra você ver Timex, poxa, meus parabéns. Cara, você comprou um relógio NH35 e tá feliz, mano, curta a sua felicidade. Conseguiu comprar o seu primeiro Tudor, o seu primeiro relógio suíço, o seu Tissot, ó, tá até fugindo o nome, seu PRX Tissot, seu Tudor, seu Tiger Heuer, seu Omega. Cara, parabéns. Agora só não transforme o preço do seu relógio, o país em que ele foi fabricado, a idade da marca, como uma medida de inteligência de quem está do outro lado. Porque um relógio deveria aproximar as pessoas que gostam da mesma coisa e não criar uma nova forma de status para a gente ficar disputando quem é superior. Porque no fim das contas, talvez o relógio não precise chegar até você carregando uma grande história. Talvez ele só precise ser bom o suficiente para continuar funcionando enquanto você constrói a sua. E talvez daqui a 30 anos, 20 anos, seu filho ele abra a gaveta, pega aquele relógio velho, ele abre a gaveta e pega aquele relógio velho que você tanto usava, coloque no pulso e alguém pergunte: por que você ainda guarda esse relógio? E ele responda: porque era do meu pai. E naquele momento ninguém vai querer saber se era um Rolex. Ninguém vai perguntar se era Pagani. Ninguém vai perguntar qual era o movimento. Porque naquele momento a história não era o relógio. A história é você.